Olá, vamos falar sobre as eleições de Confresa e o que você precisa saber. Primeiramente, não sabemos quem vai ser eleito. Por quê? Gaspar já foi candidato 3 vezes e tem o maior capital eleitoral. Gaspar, como diz Weber, tem uma dominação legítima carismática. O que é isso? Ser carismático não quer dizer que seja bonzinho. Ser carismático é que tenha domínio das massas. Lula é um cara carismático. Bolsonaro é um cara carismático. As pessoas seguem ele, votam nele. Se ele mudar de partido, as pessoas acompanham. E Gaspar tem essa vantagem. Agora, eu não sei até que ponto ele continua com esse capital político, que toda hora na mídia falando, Gaspar não vai registrar a eleição, Gaspar não é candidato. E a gente vê o Gaspar na rua fazendo campanha, divulgando o seu partido, o seu número, o seu vice-prefeito, o Marcelo Renascer. Entretanto, se ele registrar a campanha, Gaspar é favorito. Quando tem eleição com vários candidatos, sempre o Gaspar é favorito. Principalmente aqui em Confresa, estamos com 7 candidatos. Entretanto, na dominação carismática, não consegue transferir voto para outra pessoa. Se ele não sair, ele não vai conseguir transferir os seus votos para sua esposa, além de se ela entrar no seu lugar, ou para o Marcelo Renascer. Não consegue. Pessoal, quando eu falei que o Gaspar é favorito, se der tudo certo, é um favorito, mas não é tão favorito assim. Porque a Cláudia Voltolini está sendo apoiada pelo prefeito Rony, então tem a máquina. Eu não sei até que ponto o seu público e o público do Gaspar se misturam. E outra situação, a Cláudia foi muito inteligente e conseguiu o apoio do governador, claro que é do mesmo partido, e isso facilita, ela é do União Brasil. Outra coisa também que eu achei interessante na campanha da Cláudia foi ela conseguiu o apoio dos indígenas. E os indígenas utilizam muito a dominação tradicional, falado por Weber. Como assim? Quando um vota num candidato, todos votam. Algumas famílias também fazem esse tipo de política. Um voto, todos votam. Claro, por nossa solidariedade orgânica e não mecânica como a dos indígenas, como diz Durkheim, as pessoas numa família muitas vezes podem votar em candidatos diferentes. Mas os indígenas geralmente votam no mesmo candidato. Isso a Cláudia mandou muito bem. Então a Cláudia é favorita? Ela é favorita também. Qual que é o ponto fraco? O ponto fraco é até que ponto ela tem a mesma simpatia do Gaspar, um exemplo, que ele tem uma experiência maior. Até que ponto o Rony ajuda ou atrapalha? Tem gente que gosta da gestão do Rony, ou está na prefeitura e quer continuar, mas tem gente que não gosta. Então isso é um ponto negativo. Entretanto, ele só vai saber se a Cláudia vai ganhar essa eleição ou não no dia da eleição. Mas não temos como negar que a Cláudia é uma candidata forte nessa eleição. Lucimeire, do Partido dos Trabalhadores, do PT, está fazendo a sua eleição. Muito interessante nas redes sociais, estou acompanhando, como estou acompanhando todos os candidatos. A desvantagem da Lucimeire é que na última eleição para presidente, em Confresa, Bolsonaro conseguiu aproximadamente 70% e Lula conseguiu aproximadamente 30%. Então, Lucimeire tem que conquistar esses 30% do Lula. Porque sei que alguns que votaram no Lula vão votar no Gaspar, no Ricardo, na Cláudia ou em outro candidato. Então o desafio dela é conseguir esses 30% e conseguir algum eleitor que não seja do Lula, que votou no Bolsonaro. Que é um pouco mais difícil porque você sabe que o Brasil é polarizado. Outro desafio da Lucimeire é conquistar as pessoas, ir na casa, conversar, não ter vergonha de bater no portão e conversar com as pessoas, porque corre atrás comparado a alguns candidatos que já são bolsonaristas e tem essa margem de 70%. Sua vantagem, como tem 70% de eleitor bolsonarista, eu vejo que os outros candidatos muitas vezes falam mal do PT ou falam mal da esquerda, tipo fica tirando de lado. Então esse eleitor ficar muito sem identidade vai votar na Lucimeire.
Um exemplo, esse 70% dividido em 6, pode ser que a Lucimere, juntando os 30%, pode ganhar essa eleição. Mauro Sérgio do PT ganhou uma eleição aqui em Confresa, cara, que faz muito tempo, mudou muito a população de Confresa, mas Lucimere não pode ser descartada desse jogo político. Beni Godoy. Beni Godoy foi muito mal votado na eleição passada. E Beni Godoy aposta no bolsonarismo. Como o Bolsonaro conseguiu 70% aqui dos votos em Confresa, aproximadamente, ele usa a questão nacional para a sua eleição. Então eu vejo como ele é muito direitista ao extremo, e primeiro ele já expulsa os 30% que votaram no Lula, aproximadamente. E outra, ele se preocupa tanto com a questão nacional que ele se distancia do seu público local. E uma eleição local tem a questão de você gostar do candidato, você lidar com o candidato. Muitas vezes você vota no candidato ideologicamente que você não se identifica, mas porque você gosta da pessoa. Então, assim, o Beni Godoy precisa trazer a política para a Confresa e não ficar muito nacional. É minha opinião. Se você concorda, diz aí. Se discorda, também comente. Ricardo Babinski, ele leva uma vantagem nessa eleição porque ele é um novo. Mesmo que ele seja um morador antigo aqui de Confresa, né? Veio junto com a sua família, com os pioneiros. E ele disputa um público com o Gaspar, que é o público sulista. Entretanto, por ele ser novo e o Gaspar não, quem já está cansado da eleição, do governo, do Gaspar, do Rônio, não vai querer Cláudio, não vai querer Gaspar, vai votar no Ricardo ou no outros candidatos que seja novo. O Ricardo leva uma vantagem, como confessa, 70% votou no Bolsonaro e ele é bolsonarista, ele consegue esse público. Eu vejo o pessoal do agronegócio está junto com ele, o sulista está junto com ele. Então, ele vai conseguir muito voto. O que precisa melhorar? O Ricardo não é político, ele é um empresário. Então, conversar com as pessoas mais simples, conversar com o eleitor, conseguir esse apoio, principalmente porque tem muitos eleitores que já estão ligados com a Cláudia, com o Gaspar, com o Lucimere ou com outro candidato, e ele tem que conseguir esse candidato para ele. No final da eleição, tem um voto útil, né? Conseguir o voto útil para si. E eu acredito que ele vai fazer uma boa eleição. Se ele não ficar em primeiro, vai ficar em segundo ou terceiro. Mas só as pesquisas e o tempo dirá se Ricardo será o prefeito ou não de Confresa. Delegado Marcos. Delegado Marcos é o mais desconhecido dos políticos, dos 7. Primeira eleição, ele vai conseguir um público evangélico, vai disputar com a Cláudia com esse público. Claro que vai ter evangélico que vai votar em outros candidatos, mas eu falo assim, por ele ser evangélico, ele vai conseguir esse público. Ele vai também tentar conseguir o público da polícia, né? Principalmente os policiais civis, por ser delegado. Não sei se ele vai conseguir. Porque por ele ser o mais jovem, mais novo político, a gente não sabe muito o tamanho do seu capital político. Então só as pesquisas vamos dizer se ele tem condição de ser prefeito de Confresa. Na minha opinião, eu acredito que ele não é favorito. E eu acredito uma posição de quinto, sexto. Mas quem vai dizer isso é você. Dê sua opinião, você que está acompanhando os comícios. Eu estou acompanhando pelas redes sociais todos os candidatos. Para estar aqui comentando e para ser justo com todos os candidatos que eu comentei até agora. Quem será o prefeito de Confresa? Pessoal, o que eu tentei aqui é falar de todos os candidatos, falar da eleição de Confresa, manter uma certa distância do objeto, como diz o sociólogo Durkheim, e principalmente não ficar preso aos sociólogos, ao Durkheim, ao Marx, ao Weber, ao Maquiavel, mas sim falar de política, escutar vocês. Então comente o que vocês acharam, dê a opinião de vocês, que eu quero aprender com vocês.
Mais um vídeo aí para vocês.